Muito bem, vamos estudar agora o segundo e eu diria que o mais importante critério de correção de uma prova discursiva, que é o critério da estrutura da dissertação, certo? Eu digo que o conteúdo é muito mais importante, mas se você não conseguir estruturar o seu texto, não poderá dar acesso ao leitor do mesmo ao seu conteúdo. Então a estrutura vai oportunizar ao seu leitor que entenda o seu conteúdo. Em termos de estrutura, é importante que você saiba que aqui eu proponho a divisão em esquema e gênero, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Esquema, que é a capacidade de planejar o texto, a capacidade de você se organizar. Vamos observar aqui, olha. Esse seria o esquema dissertativo ideal, ou seja, é o que tem na maior parte dos livros, ele é um esquema simples, ele tem uma introdução e uma conclusão, e um parágrafo para desenvolver cada linha de argumento que você escolher, certo? Essa introdução ela tem o tema seguido do objetivo, na primeira frase. Depois, na segunda, você já lista os argumentos que você pretende investigar e tratar na sua redação. Depois você vai desenvolvendo cada argumento e vai para a conclusão. Retomando a primeira frase com outras palavras, com tema, com objetivo de novo, e dando uma observação final na segunda frase da conclusão, que seria as soluções do problema, sempre com veia humanitária, sabe? O pensamento mais puxado para o lado do humanismo. Essa conclusão precisa ser impessoal, ela tem que ser positiva, otimista, tentar dar soluções para a problemática em questão. Vamos entender o esquema, ó. Diante do esquema, você precisará agora montar um esqueleto antes de começar a sua redação. É uma forma mais segura, pois quando você deixa as ideias fluírem naturalmente, sem pensar previamente em como desenvolver o tema, corre o risco de fugir do tema ou mesmo de não conquistar pontuação mínima para a aprovação. Então a minha dica é, nada de ver o tema lá e começar a escrever, nem pensar. Você precisa ler o tema e planejar, fazer um esqueleto. Qual o meu objetivo? Onde eu quero chegar com esse tema? Qual a finalidade do meu texto? Para chegar nesse objetivo, quais serão os meus argumentos? Esse, aquele. Ah, então ótimo. Então, com esses argumentos eu vou conseguir provar esse objetivo? Certo. Eu vou fundamentar como? Que exemplos? Tem lei, tem doutrina? O que eu vou usar para fundamentar isso aqui? Certo. Nesse sentido, encontre o tema. Veja se a banca elaboradora da prova discursiva o definiu ou se ofereceu textos para que você encontrasse o tema. Lembre-se que os textos são meramente ilustrativos. Siga os seguintes passos. Primeiro, leia os textos. Segundo, encontre o tema. Terceiro, diante do tema, pense um objetivo, ou seja, um posicionamento, a sua tese sobre o tema. Quarto, para provar o seu objetivo, escolha 2 ou 3 argumentos. Somente depois das etapas acima, escreva a sua introdução que orientará todo o seu texto. Ou seja, antes de começar a sua redação, você precisa estruturar o seu texto. Montar, olha, eu quero trabalhar dessa forma. Tenha certeza, esse planejamento, esse brainstorm, essa tempestade cerebral, antes de começar a escrever, vai ser crucial para uma boa redação. Vou lhe dar um exemplo, ó, de um esqueleto antes de começar a redação. Faz de conta que o concurso cobrou o tema violência no trânsito, certo? Certo. Aí você tem que pensar no objetivo, aquilo que você quer provar. Por exemplo, eu ia querer provar que a violência no trânsito cresce diariamente, depois de ter lido o relatório da USP, que diz que está matando mais a via pública do que doenças infecto-contagiosas e cardiovasculares de determinada geração. Certo. Então, olha, o tema que a banca me deu é violência no trânsito. Eu quero provar que a violência no trânsito cresce diariamente. Muito bem. Para provar que a violência no trânsito cresce diariamente, eu vou ter que criar argumentos. Primeiro deles, eu vou colocar a culpa no motorista, vou falar da imprudência. Vou dizer que o motorista bebe e dirige simultaneamente, que ele dirige falando ao celular, que ele dirige com uma das mãos, dirige desatento porque está concentrado no som ou recurso audiovisual de um DVD de veículo, enfim. Dizer que ele dirige desconcentrado porque fuma simultaneamente ao ato de dirigir, enfim.
vou colocar a culpa no motorista. A minha primeira causa para este tema, para provar que a violência cresce, vai ser a imprudência. Eu vou dizer que o motorista é imprudente no trânsito. Certo. Aí, para não culpar só o motorista, eu vou culpar o governo também. A falta de fiscalização do governo com a formação do motorista. Então, vamos dizer, a má formação do condutor seria o meu segundo argumento. Então, vou dizer que as escolinhas do Detran poderiam ser melhores, professores mais bem remunerados e melhor preparados. Vou dizer também que não há uma fiscalização eficaz do governo com relação às autoescolas, de forma que o processo fica muito comercial e não consegue atender a expectativa de uma boa formação. Isso tudo gera mortes, que seria a minha consequência. Então a via pública está matando mesmo, certo? Em feriados que a gente constata isso, que é quando as estradas, rodovias, ruas e avenidas são lotadas de acidentes. Então olha só, o tema é violência no trânsito. Eu tenho que pensar no objetivo, o que eu quero provar, certo? Eu quero provar que a violência no trânsito cresce diariamente, certo? Para chegar nesse objetivo, eu listei 3 argumentos. A imprudência é o primeiro, a má formação dos condutores é o segundo, mortes é a consequência e é o terceiro. Cuidado, a consequência não é a conclusão. Conclusão é uma coisa, a consequência é argumento. Então, meu terceiro argumento é a consequência. Como eu listei 3 argumentos, está fácil. Essa minha redação vai ter 5 parágrafos. Uma introdução, uma conclusão e um parágrafo para cada argumento. É a mesma coisa se eu tivesse listado 2 argumentos, por exemplo. Só que eu teria uma redação com 4 parágrafos. Uma introdução, uma conclusão e no meio desses 2, um parágrafo para cada um dos 2 argumentos. Ou seja, o esquema ele é adaptável à quantidade de argumentos. Você sempre terá um parágrafo para cada argumento, mais uma introdução antes dele e uma conclusão antes dele. Isso em um concurso para cargo público que cobre redação dissertativa, para concursos da carreira jurídica que cobrem a dissertação jurídica e para o exame da OAB segunda fase, especificamente nas questões, em que nelas, exatamente nas questões, nós temos dissertações a serem respondidas nesse padrão. Vamos agora entender um exemplo de introdução. Olha, na introdução não tem que ter o tema com objetivo, pode até ter uma expressão inicial adverbial, um advérbio de lugar, de tempo, né? Fugindo dos chavões, por favor. Mas então, tem que ter o tema com objetivo. Na primeira frase. A segunda precisa citar os 3 argumentos, ou seja, eu já defini que meu tema é violência no trânsito. Foi a banca que me deu isso. Eu já defini que o meu objetivo é provar que ela cresce diariamente. Já tenho a minha primeira frase. No Brasil, a violência no trânsito cresce diariamente. Na segunda frase, eu preciso listar os argumentos. Veja bem, eu não posso desenvolvê-los. Na introdução, você só introduz, você só lista o que você vai trabalhar. Certo? Então, olha, a imprudência e a má formação dos condutores geram mortes. Eu apenas citei os argumentos. A introdução é curta, tem de 2 a 5 linhas. Ela é curta, rápida e objetiva. Ela dá para o leitor a sensação do que você vai trabalhar naquele texto. No Brasil, a violência no trânsito cresce diariamente. Ponto. Obrigatório, depois do objetivo. Aí começa a segunda frase com a listagem dos 3 argumentos e um outro ponto. A imprudência e a má formação dos condutores geram mortes. Eu quero que a coisa fique engessada. Me perdoem aqueles amantes da escrita livre. Eu, como professor, que eu ministro aulas no curso de Letras e Direito, né? Quando eu estou lá com os meninos de letras, gosto de proporcionar a livre escrita, não esquematizada, deixar as ideias fluírem, mas aqui nós estamos falando de algo muito específico que é o concurso público. E eu preciso garantir uma forma, literalmente um gesso, uma forma engessada, para que você não corra riscos. É dinheiro que está em jogo, é a sua posse e aquela remuneração mensal a partir dela, certo? Então, como isso tem a ver com dinheiro, com um cargo público, eu prefiro que neste momento você aprenda a fazer uma redação aceitável do que te deixar livre para seguir outro esquema,
outra liberdade, ou escrever sem esquema e você não passar, e aí vai querer recurso, e eu vou lhe dizer, na sua redação não cabe recurso. Siga esse esqueminha. Ele é o esquema sugerido por Branca Granatic, Ana Bellini Sisotto. Olha, ele está sugerido por Agostinho Dias Carneiro, por Hildebrand André, pelo Otton. Os principais livros de redação, as minhas obras, os principais livros de redação, eles sugerem que a redação tenha essa introdução, o desenvolvimento dos argumentos e a conclusão. Então eu acho que é um esquema seguro, com bibliografia aí confiável para você não correr riscos. Ou seja, se você fez a introdução com tema e objetivo na primeira frase, listou os argumentos 1, 2 e 3 na segunda, você vai gastar um parágrafo agora para desenvolver cada argumento. Ou seja, no segundo parágrafo você vai desenvolver o seu primeiro argumento. No terceiro parágrafo vai desenvolver o seu segundo argumento. No quarto parágrafo é a hora de você abordar o seu terceiro argumento. Ou seja, na ordem que você listou os argumentos, na segunda frase da sua introdução, você faça um parágrafo para cada argumento. Com isso você ganha os pontos de progressão lógica das ideias, organização textual, estrutura textual. O seu texto vai ficando simples e fácil de ser entendido por quem o lê. Não se esqueça, o seu leitor é sempre universal. A gente costuma dizer assim, olha, pense em alguém que tenha nível médio e que não seja muito estudioso. Se essa pessoa não conseguir ler o seu texto e entendê-lo, o problema é seu. O problema é do redator. Você precisa fazer um texto claro e simples para ser entendido por alguém simples. Se esse texto for lido e entendido, aí você é um bom redator, porque você é claro naquilo. Hoje ser culto é ser claro, é escrever de maneira simples, sem contorcionismos sintáticos, sem aquelas palavras rebuscadas. Quanto menos técnico o seu texto, quanto mais claro a sua redação, melhor e mais fácil a sua chance de ter sucesso nessa empreitada dessa prova discursiva. Lembre-se que você não precisa utilizar termos para ligar os parágrafos, pois a introdução tem exatamente esse papel de relacionar o tema com o seu objetivo, tese e os seus argumentos, certo? Então você não precisa fazer aquelas palavrinhas assim, nesse sentido, em contrapartida, ainda, no início de cada parágrafo. Se ainda for uma muleta para você precisar delas, a minha dica é, escreva essas palavras no seu rascunho. Na hora de passar limpo, risque-as e copie o resto sem essas palavras. Você vai descobrir que você não precisa delas. Essa obvialidade do em contrapartida e mostrar uma ideia de oposição, ela empobrece o texto. Vamos a um exemplo de conclusão. Pelo esquema conclusão não tem que ter o tema com objetivo na primeira frase? O tema não é a violência no trânsito? O objetivo não é provar que ela cresce diariamente? Basta reescrevê-la com outras palavras. Dado o exposto, pode-se inferir que atos violentos em vias públicas têm crescimento diário. Pronto, atos violentos, a violência em vias públicas, no trânsito, tem crescimento diário, cresce diariamente. Pronto. Você refez a primeira frase da introdução com outras palavras. E aí você fez uma conclusão. Fugindo daqueles termos chavão. Olha, concluindo, por fim, finalmente, nada disso. Dado o exposto, diante do que está acima, a partir das ideias aqui apresentadas, ou não precisa nem dessas palavras, já começa direto. Pode-se inferir que atos violentos em vias públicas têm crescimento diário. Ponto. Não esqueça que a sua segunda frase da conclusão também é técnica. Você precisa dar a solução para o problema. Agora, pense bem. Se nem os maiores especialistas resolvem o problema da violência no trânsito, não será você, com apenas 30 linhas ou 60 linhas de uma redação e um concurso para cargo público, que o resolverá. Então é uma solução no campo da utopia, no campo da sugestão. Então pense em soluções ligadas à educação, à conscientização da sociedade. Eu acho que são soluções que podem ajudá-lo. Por exemplo, a criação de uma disciplina de educação para o trânsito no ensino médio das escolas públicas e privadas minimizaria a médio prazo os problemas hoje enfrentados. Uma solução simples e objetiva. Observe, eu tento pecar pela simplicidade. Peque por ela você também. Escreva um texto simples,
claro e objetivo. Um texto denotativo, sem contorcionismos sintáticos. Aquela história de começar pelo advérbio, depois o objeto, depois o sujeito. Não. Sujeito, verbo, complemento do verbo e o advérbio. Sujeito, verbo. Faça frases simples, claras, fáceis de serem entendidas. Vou lhe dar um exercício. Um tema da moda. Aquecimento global. Diante desse tema, eu quero que você pense em um objetivo. O que você quer provar com esse tema? Faça aí. Pegue um papel neste momento que você assiste ao vídeo. E faça esse exercício. O tema é aquecimento global. Meu objetivo. O que eu quero provar com esse tema? O objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo. Provar que, analisar, entender. Tente começar com o verbo provar. O que você quer provar com a sua redação? A dissertação é um posicionamento. Você quer provar algo. Liste agora 3 argumentos. Eu vou sugerir 2 causas e uma consequência. O que causa o aquecimento global? Qual é uma consequência possível desse aquecimento global? Fique à vontade. Vou lhe pedir para dar pausa no vídeo durante 1 minutinho e que tire o botão de pausa apenas quando você tiver concluído este exercício. Muito bem. Independente do seu objetivo e dos seus argumentos para este exercício sobre o tema aquecimento global, eu vou lhe mostrar o que eu pensei, por exemplo. Mas não é porque o seu está diferente do meu que ele está errado. A gente é livre na redação e não existe um único pensamento. A dissertação, desde que você tenha argumentos, você é livre de argumentação e fundamentá-la com conteúdo para justificá-la, certo? Mas, por exemplo, olha, eu quero provar que o aquecimento global é fruto da ação humana. Ou seja, talvez se não fosse a presença do homem na Terra, ela demorasse mais tempo para aquecer. Meus argumentos vão ser que o homem emite gases estufa, desmata, e a minha consequência é que isso vai gerar o derretimento das geleiras, certo? E tudo o que isso pode acarretar. Aumento do volume dos mares, países de topografia baixa irão sumir. Pronto. Já posso montar a minha introdução. Você lembra quantas frases eu disse que tem que ter na introdução? Preste atenção. Na introdução só podem ter 2 frases. São elas: o tema com objetivo. O aquecimento global é fruto da ação humana. Ótimo. A segunda frase, você tem que listar os argumentos sem desenvolvê-los, apenas citando. A emissão de gases estufa e o desmatamento causam o derretimento das geleiras. Vejam, é um texto simples, claro e objetivo, técnico e eficaz. Não tem nenhum vocábulo complicado aí, certo? Exatamente, para que você consiga entender e fazer com calma. Esse não é o nosso esquema? Eu não tenho que citar o tema com objetivo na introdução e citar os argumentos 1, 2 e 3? Certo. Agora é hora de eu desenvolver cada argumento, cada um. Meu primeiro argumento é o quê? Emissão de gases estufa. Ele vai estar no meu parágrafo de número 2. No parágrafo 2 eu só posso falar da emissão de gases, de gases estufa. CO2, etc. No outro parágrafo, terceiro, só posso desenvolver o segundo da lista, que é desmatamento. Quarto parágrafo, só posso desenvolver o terceiro argumento, que é exatamente o derretimento das geleiras. Preste atenção. E isso agora é importantíssimo. Você não pode listar gases estufa, desmatamento e geleiras e aqui trocar a ordem. Geleiras, desmatamento, gases estufa. Isso seria uma incoerência, falta de progressão lógica das ideias. Mostrar a consequência antes da causa. Não faça. Mostre as causas e a consequência. Desenvolva cada parágrafo seguinte de acordo com a listagem que você fez na introdução, na segunda frase da introdução. Faça um texto técnico para não deixar arestas, para que seja fácil que você consiga a bibliografia para um provável recurso dessa prova discursiva, caso não consiga êxito. Então não tem erro. A minha dica é que você, na ordem que listou
os argumentos na introdução, desenvolva cada argumento no parágrafo seguinte. Conclusão, último parágrafo. Vai citar a primeira frase de novo, só que com outras palavras, certo? E além disso vai fazer sua observação final. Impessoal, positivo, otimista, com veia humanitária, é a segunda frase. Eu peguei aquele esquema e transformei nessa estrutura simplificada. Observe o slide como ele é técnico. Tema com objetivo na primeira frase. Argumentos 1, 2 e 3 na segunda frase. Desenvolvimento do argumento 1 em um parágrafo com pelo menos 2 frases. Veja bem, a introdução só pode ter 2, não pode ter 1 nem 3. É só 2 frases, engessado. Já o desenvolvimento é pelo menos 2. Então, pelo menos 2 frases no segundo parágrafo, pelo menos 2 no terceiro, pelo menos 2 no quarto parágrafo. Ou seja, no terceiro parágrafo desenvolve o argumento 2, em um parágrafo, com pelo menos 2 frases. Jonas, se eu tiver um dos argumentos mais poderosos, que for mais longo, eu posso usar mais de um parágrafo para ele? Não. Você pode ter um parágrafo com 10 linhas e outro com 5 ou 6. Não tem problema. Já se perdeu ponto por isso. Chamava desvio padrão. Hoje não. Hoje um parágrafo pode ser um pouquinho maior que o outro. Não tem problema. O que você não pode é mudar de parágrafo mantendo o mesmo argumento, mantendo o mesmo assunto. Cada assunto deve ser versado em um único parágrafo. Então, tema com objetivo na primeira frase, argumentos 1, 2 e 3 na segunda, é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, desenvolve o 2, desenvolve o primeiro argumento com pelo menos 2 frases. Terceiro parágrafo, desenvolva o segundo argumento com pelo menos 2 frases. Quarto parágrafo, desenvolva o terceiro argumento com pelo menos 2 frases. Quinto parágrafo, tema com objetivo na primeira frase. Soluções otimistas na segunda frase com o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo dá um poder na conclusão. Eu dou essa dica aí para que ele fique melhor. Vou lhe mostrar uma redação que foi feita para o concurso do Ministério do Turismo. Olha, Brasília, polo turístico do século XXI. Este era o tema, certo? O objetivo era, do redator, analisar as oportunidades e ameaças, certo? Aí ele pensou assim, olha, primeiro as ameaças, né? A concorrência do litoral e das cidades próximas da capital. Para quem não conhece Brasília, ela tem muita beleza arquitetônica, mas é difícil concorrer com o litoral brasileiro pelas praias belíssimas. É também difícil concorrer com belezas naturais do estado de Goiás, que cerca a capital federal. Caldas Novas, Pirinópolis, Alto Paraíso, são muitas belezas de cachoeiras, assim, uma diversidade do cerrado belíssima. Então esse seria o lado negativo, as ameaças. O lado positivo, o patrimônio histórico-cultural e a organização e a segurança da capital. Percebam, olha, o argumento contrário vem antes dos favoráveis. No desenvolvimento por oposição é assim. Sempre coloque primeiro aquilo que você vai falar menos, porque a conclusão vai ser mais favorável a Brasília, como polo turístico do século XXI. Então você não pode falar da concorrência a Brasília ser o polo turístico do século XXI, colocando lá o litoral no finalzinho. Então coloque como ideia inicial para que na conclusão fique próximo da sua ideia final. Ou seja, se você quer discordar do tema, aí sim, aí você coloca um argumento, o primeiro argumento favorável. E aí o segundo e o terceiro, os contrários. Por que isso, professor? Porque daí a conclusão vai ser discordando do tema. E aí vai estar coerente, coeso com relação à sua ideia final. Você está dando progressão lógica das ideias. Então nós temos aí, Brasília, polo turístico do século XXI é o tema. Analisar as oportunidades e ameaças é o objetivo. E aí nós temos os argumentos, concorrência do litoral e das cidades turísticas próximas da capital, patrimônio histórico-cultural, organização e segurança. Olha a introdução. Acredita-se que Brasília se firmará como provável polo turístico do século XXI. Veja, aqui tem o tema e o objetivo. Depois,
vem a lista dos argumentos. Mesmo concorrendo com belíssimas praias na costa brasileira e com a evidente exploração turística nas cidades vizinhas, é o argumento 1. A capital federal encanta brasileiros e estrangeiros por seu patrimônio histórico-cultural, argumento 2. Sua organização e segurança, argumento 3. No próximo parágrafo, esse redator só pode falar do argumento 1, que é o que, gente? Litoral, cidades vizinhas de Brasília. E é o que ele faz. Impossível não conceber que o litoral é um forte concorrente da cidade 7 do Brasil. Lá. Cidades vizinhas, Pirinópolis, Alto Paraíso, por exemplo, Caldas Novas, Goiás Velho. Então ele trata um parágrafo argumentando só sobre a primeira linha de argumentação, o primeiro argumento. Agora ele precisa, no próximo parágrafo, falar o quê? Do patrimônio histórico-cultural. Então vai, beleza arquitetônica, Oscar Niemeyer, hotéis, e fala disso. Traga dados para convencer o seu leitor desse seu argumento. Quarto parágrafo, organização e segurança. Aí fala da premiação da ONU como a melhor cidade para uma criança crescer no quesito qualidade de vida. E fala também da organização da capital federal, evidenciada pela exatidão dos endereços. Para quem nunca foi a Brasília, é muito fácil localizar um endereço, né? Pelos códigos. Então, com uma explicação prévia rápida, você se localiza e anda bem pela capital federal. São quadras, são setores, e não nome de rua, que dependem de memorização. Olha a conclusão, ó. Nesse sentido, há que se propagar toda essa atração da capital do país, evidenciando-a como polo turístico do século XXI. Urge, entretanto, a garantia de condições favoráveis à execução plena de planejamentos turísticos. Pronto. E aí você tem o quê? A conclusão, a organização, a solução utópica, favorável, convergente com a ideologia do esquema de correção de redação. Eu trouxe aqui ainda alguns exemplos para você observar temas de redação de concursos recentes. Por exemplo, olha, TST agora, 2008. Tinha lá, esse slide está trazendo a informação, o texto motivador. Repare, né? É um texto que fala sobre o fundo de garantia. Certo? Aí vem o que a banca quer. Com base na Constituição Federal e na CLT, além de jurisprudência do TST, disserte sobre eventuais nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas. A banca quer que você fale sobre essa primeira coisa. E, em tese, a segunda coisa. O que seria ou não devido aos trabalhadores citados na situação hipotética acima. Veja, isso tem sido uma tendência. A banca já definiu os argumentos. Não tem por onde correr. A banca deu 2 argumentos, essa dissertação só pode ter 4 parágrafos, ela tem uma introdução, uma conclusão e um parágrafo para falar do primeiro argumento, eventuais nulidades e responsabilidades administrativas e trabalhistas, e um outro parágrafo para falar o quê? Do que seria ou não devido aos trabalhadores citados nessa situação hipotética, com relação ao fundo de garantia. Não tem por onde correr. Trouxe outra redação que aconteceu situação semelhante, observe o slide. Provinha do TJDFT, agora também de 2008. O Tribunal de Justiça deu textos motivadores, citou a Constituição e deu como tema liberdade e responsabilidade no Estado democrático de direito. Eu vou ampliar para ficar mais fácil. Está aqui, olha, texto motivador, texto da Constituição, da Carta Magna, e está aí, ó, liberdade e responsabilidade no Estado democrático de direito. Aí olha o que a banca diz. CESP, em seu texto aborde sintética e necessariamente os seguintes tópicos. Primeiro, Carta de 1988 como marco jurídico-político da redemocratização brasileira. Ou seja, já é o primeiro argumento. Segundo, papel do Poder Judiciário em face das demandas da sociedade e dos demais poderes. Ou seja, já estamos tratando do segundo argumento. Terceiro, liberdade como fundamento da democracia. E aqui é claro, nós temos o terceiro argumento. A banca já fechou o texto. É uma redação com quantos parágrafos? Exatamente 5 parágrafos. Uma introdução, um parágrafo para cada argumento e uma conclusão. Como tem 3 argumentos, 3 parágrafos de desenvolvimento, mais a introdução e a conclusão.
Então são 5 parágrafos em todo o seu texto. Você precisa colocar nesse esqueminha. A introdução tem que ter o tema com objetivo na primeira frase e os argumentos 1, 2 e 3 na segunda frase. Tema com objetivo, olha. Por exemplo, você poderia querer provar que a liberdade com responsabilidade é fundamental no Estado democrático de direito. Os argumentos a banca já deu. Olha um exemplo aí de introdução, ó. A liberdade com responsabilidade é fundamental no Estado democrático de direito. Ponto. Deve-se ressaltar a Carta de 1988 como marco jurídico-político da redemocratização brasileira, o papel do judiciário em face das demandas da sociedade e dos demais poderes, e a liberdade como fundamento da democracia. Observe, nós seguimos exatamente aos 3 argumentos propostos pelo CESP na provinha do TJ. Com isso não tem erro. Depois disso, no próximo parágrafo você vai falar só do quê? Argumento número 1, Carta Magna. Depois é o argumento 2, papel do judiciário. Por fim, você vai e trabalha o argumento 3, que é mais filosófico, a liberdade como fundamento da democracia. Depois disso, vá para o seu parágrafo da conclusão, que tem 2 frases. A primeira frase retoma a primeira da introdução com outras palavras, tema com objetivo. E na segunda, você dê soluções. Discutir o assunto com a sociedade é sempre o melhor caminho, soluções no campo da utopia. Sempre positivas, otimistas e com veia humanitária. Se seguir todas essas dicas, você terá aprendido a fazer uma dissertação eficaz, aceitável e com boa pontuação em um concurso para cargo público no que concerne à prova discursiva.